Bom dia! Vamos à leitura das senhas diárias para hoje, dia 1º de outubro de 2022, um sábado. Mas antes, como de costume, uma pequena reflexão. Ainda não pretendo incluir o título, tá? Mas uma reflexão preparatória. Não pretendo incluir o título para a reflexão de hoje. Ela cabe um pouco mais adiante, mas ela já tem sentido desde o primeiro versículo que eu vou ler. Todas as situações da vida da gente, vocês sabem disso, tem certos rituais. Aliás, não todas, né? Mas a maioria. Rituais, ordens, assim, a gente segue uma certa ordem, né? E cada família tem a sua, cada um tem a sua, né? Uma ordem, quando levo, assim, um cronograma. Quando levanta, a gente faz primeiro isso, depois aquilo. E são uma espécie de rituais, né? São costumes, e algumas coisas são rituais mesmo. Mesmo assim, eu, por exemplo, eu tenho um ritual. Eu levanto, me visto, às vezes já com o rádio ligado, ou ouvindo notícia, ou não, ou música. Pois é, aí eu até vario o ritual. Depois vou até o banheiro, faço higiene e ligo a água ao chimarrão. Eu ponho água para esquentar. Bom, tem gente que tem outros rituais. Não ligo nada, fico em silêncio. E são bons esses rituais. Rituais, assim, são necessários. Mas quem disse que tem que ser sempre os mesmos? E quem disse que valem para todos, né? Cada um pode ter um ritual que faça mais sentido para si. Mas os rituais têm sentido enquanto tiverem sentido. Eles não são uma coisa fixa. Vocês já conheceram gente chata? Claro que sim. Eu conheci muita gente chata, cri-cri, que mesmo quando recebiam visita ou iam na casa de alguém, se a coisa não andava do seu jeito, do seu ritual, botava bronca, ficava de mau humor. Eu já conheci gente assim. Uma velha chata, que se coisas não acontecessem nos horários que ela achava que tinha que acontecer, do jeito que ela achava, ela botava bronca em todo mundo. Inclusive fez isso na casa dos meus pais. Os meus pais ficaram muito bravos. E tem que ficar. E certos rituais só têm sentido se eles são compreendidos pela outra pessoa, se eles têm sentido para a outra pessoa. E assim estão até os rituais da igreja. Como eu estudei teologia, a gente estudava uma matéria chamada liturgia, que é aquela ordem que o culto tem, ou a missa tem. Quem disse que tem que ser sempre assim? Porque se as pessoas não estão entendendo por que é assim, tem sentido manter aquela ordem, a gente tem que pensar numa maneira de explicar ou por que aquilo é assim, ou uma maneira de tornar aquilo significativo. Se não tem significado, larga fora. Antigamente as missas não eram em latim. Sobre isso eu vou falar lá quando era o título, depois da leitura do primeiro texto indicado, que é de Josué. Vamos lá, primeiro versículo. Isaías, capítulo 53, versículo 5. O castigo
que nos traz para a paz estava sobre ele. O castigo que nos traz para a paz estava sobre ele, caiu sobre ele. O segundo versículo vai explicar um pouquinho de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Jesus carregou ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, quer dizer, sobre a cruz, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça de Deus, que é amorosa. Quer dizer, o pecado nosso e da humanidade, tem umas pessoas que acham que tudo tem que ser para elas, né? Não, o pecado da humanidade, incluindo os seus, mas também o da sociedade, da humanidade, recaíram sobre ele. Ele assumiu, para que a humanidade possa se refazer como nova sociedade, nova criatura, você, eu e a sociedade, nova criatura que vive para a justiça. Palavra importante, justiça. Alguns dizem para ir para o céu, eu prefiro dizer para a justiça. Minha oração vem do grande pastor Dietrich Bonhoeffer, que lutou com a sua vida contra Hitler. Nova criatura que vive para a justiça. Lutou contra Hitler. Deus busca todas as pessoas na sua necessidade. Satisfaz o corpo e a alma com seu pão. O corpo e a alma. Morre por cristãos e pagãos. A morte na cruz. E a ambos, pagãos e cristãos, concede seu perdão. Esse momento da cruz é um momento significativo e que nós podemos ajudar as outras pessoas a entenderem, seja por explicação, seja pela mágica comunicacional dos rituais. Mágica comunicacional, porque ele entra em... A mágica dos rituais, da comunicação dos rituais, é entrar em contato com a emoção, com os sentidos. Emoção e inteligência ao mesmo tempo, não só emoção. Emoção e inteligência. Para que rituais tenham sentido, que ela entenda o porquê. Ali há uma coisa importante. E tire suas sandálias. Tirar as sandálias. Aqui no texto grande que eu vou ler, Josué, capítulo 5, versículos 13 a 15. Nem é tão grande assim, é fácil de entender. Capítulo 5, versículos 13 a 15. Josué 5, 13 a 15. Estando Josué ao pé de Jericó, uma das primeiras cidades da conquista da Terra Prometida. Infelizmente foi com guerra, tá? Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. Eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua, quer dizer, desembainhada. Chegou-se Josué a este homem e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: Não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: Tira as tuas sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Na entrada da terra prometida, esse homem
diz a Josué: tira as sandálias. Este é um momento especial, mais que especial. Vais entrar na terra prometida. E agora o título para hoje. Há lugares e situações que merecem consideração mais que especial. É para isso que os rituais do culto ou da vida devem apontar para o sentido. Moisés já tinha sido pedido a Moisés no Monte Horebe para tirar as sandálias, porque o lugar onde ele estava era santo. E aí Deus disse para eles: tira a sandália. Deus disse para ele: tira a sandália, porque o lugar onde estás é santo. E aí Deus continua: eu ouvi o clamor do meu povo na escravidão e vou libertá-lo, e quero que você seja meu instrumento. O lugar em que estás, o que estás ouvindo, o que está acontecendo é mais que especial. Aqui Deus se revela, assim como na cruz, em Jesus. Isso é que é importante. Não se você vai para a Santa Ceia com a cabeça baixa ou sorrindo com seus amigos. Interessa que o fato, a maravilha que ali acontece, tenha sentido. É isso aí. Tenha sentido. No coração e na mente. No espírito. No espírito. Que ali entende. E tira as sandálias porque entendeu. Muito bem. No segundo texto lá, que agora termina o livro de Crônicas, então a sexta geração, depois de Salomão ali, dos reis que já foram mortos, mas o povo de Deus estava na escravidão. E aí, da Babilônia, né? Aí vem outro reino mais forte que a Babilônia, a Pérsia, com o rei Ciro. E liberta esse povo, diz: voltem a Jerusalém e construam o templo. A Pérsia tinha outro jeito de colonizar. Ela deixava o pessoal ter as suas organizações, inclusive religiosas, só que ela que governava e cobrava os impostos. Mas o pessoal ficava calmo ali com o seu templo. Era um outro jeito de colonizar, né? Um bom dia.